E aí, meu nome é Paulo e hoje eu vou mostrar pra você como a arte é muito da hora e cool e interessante, porque hoje nós iremos renascer que nem um tanque do time depois da Mercy ultar no meio da batalha, porque hoje é hora de ver o renascimento. O renascimento! Este foi um movimento artístico, cultural, social, científico que começou especificamente na Itália. Em resumo, a burguesia se tornou uma potência muito grande nessa época. E como a burguesia adorava uns mimos, ela chegou do lado dos artistas da época e falou: chega, mano, vamos fazer uma comissão, um showzinho, um Michelin Donatello. O motivo pelo qual isso aconteceu foi a crescente ideia do individualismo e humanismo, centralizando mais a perspectiva do ser humano no próprio ser humano, contrário às ideias de que Deus era a base de tudo e outras temáticas que a igreja reforçava. A gente tem essa separação entre a igreja e o homem e a igreja. Também foi considerado um dos maiores movimentos da modernidade, proporcionando uma revolução de valores por todo o mundo. Inclusive, o nome Renascimento vem dessa perspectiva do ser humano renascer da racionalidade, principalmente levando o contexto da Idade das Trevas, justamente por ser um período obscuro do mundo das ideias. Hoje nós vamos ver alguns dos principais artistas que marcaram esse período da história e suas principais obras. Donatello, conhecido também como Tartaruga Ninja, foi um escultor italiano que nasceu em Florença, sendo considerado um dos maiores escultores da época e significativo com sua influência no período renascentista. Ele reviveu a abordagem clássica com sua capacidade de retratar os sentimentos e as expressões, além da fluidez humana de uma forma estonteante, sendo até influente, por exemplo, na história de outros artistas, como Michelangelo, que usou suas esculturas como referência para futuros trabalhos. Sua primeira escultura importante, Davi, retrata o rei Davi como um jovem nu posando depois de derrotar o gigante Golias, demonstrando uma nova atenção aos detalhes anatômicos que são enfatizados por todo o marco do Renascimento. Outra escultura conhecida é a Cantoria, um painel de mármore que representa o coro de uma igreja. Vendo de perto, consegue-se perceber a atenção aos detalhes e a representação de cada figura fluidamente harmoniosa, inclusive sendo a obra que mais comprova a capacidade de Donatello em representar a emoção humana. Sua escultura mais conhecida foi o Gattamelata, sendo uma das primeiras esculturas de tamanho natural desde Roma, representando uma figura heróica montada em um cavalo, demonstrando a capacidade de Donatello de fazer proporções realistas e monumentais. Em suma, Donatello ajudou a definir a estética da época e, por meio disso, solidificou sua participação na história da arte. Jan van Eyck era um pintor do movimento Flamengo, ou Primitivos Flamengos. Primitivo. É ele que tá falando, eu não. Diferente de Donatello, sua dedicação à pintura a óleo e o estudo das técnicas revolucionárias do Renascimento evoluiu as produções na área da pintura com sua atenção a detalhes nas pinturas. Com sua transparência entre os brilhos e cores e estudo das técnicas de pintura, permitiu aos artistas daquele tempo um grande salto na produção de artes com perspectiva aérea, criando a sensação de atmosfera e profundidade em suas obras. Sua atenção à luz e reflexos inspirou muitos artistas posteriores. Sua obra mais famosa é o casal Arnolfini, retratando uma família rica em um interior de uma casa. Um fato curioso é a intrigante simbologia especulada por esta obra, as mãos juntas representando a união cristã do casal. Também temos um objeto pendurado que é possível ver que apenas uma única vela está acesa, representando o olho de Deus e o símbolo da fertilidade. O vestido da moça representando a cor da fertilidade e a forma como ela é retratada, apontando uma possível gravidez mesmo ela não estando grávida. E o cachorro também representando amor e fidelidade.
As laranjas no canto representando o fruto proibido e o pecado. A posição dos sapatos também expõe uma simbologia. Note que estes estão apontando em direções diferentes. O da mulher para dentro, apontando uma possível vida doméstica, e o do homem para fora, mostrando uma vida de trabalho fora de casa, apontando que a vida do homem é um ambiente externo e a da mulher, o interno. Nota-se no reflexo da figura também que há apenas 2 pessoas presentes além do casal. Isso porque antigamente apenas 2 pessoas precisavam presenciar um casamento para oficializá-lo. O escrito acima do objeto também significa algo. Johannes de Echtfurthic, do latim, que significa Jan van Eyck, esteve aqui em 1434. Que o easter egg muito foda. E o mesmo objeto contém cenas da jornada de Cristo. Ao lado, um rosário pendurado, um presente comum de homens para mulheres na época, no cristão significando pureza, enquanto para a mulher um significado de continuar devota e fiel ao seu marido. Outra obra que é interessante de se citar é o Retábulo de Ghent. Nossa senhora. Este aqui é polêmica, viu? Pegue pipoca. Feita Você para falou em pipoca. Esta arte contendo representações religiosas da Bíblia como a Virgem Maria, Jesus Cristo e São João Batista, além de anjos e até mesmo Adão e Eva. Porém, o mais curioso dessa obra não é seus detalhes, e sim a sua história até os dias atuais. Vamos lá, primeiro que a primeira restauração danificou ela em 1550. Após isso, essa pintura sofreu com a reforma protestante, que já na época muitas figuras e simbolismos religiosos estavam sendo destruídos, quase sendo queimados por calvinistas, e assim foi removido da catedral. Após a Revolução Francesa, a pintura foi enviada a Paris, roubada por Napoleão Bonaparte para o Museu do Louvre, mas então foi retornada à Bélgica após a Batalha de Waterloo. Ainda durante a Primeira e a Segunda Guerra teve o risco de ser destruída, sendo roubada por Adolf Hitler para ser explodida, mas sendo resgatada por agentes de uma mina de sal, sendo até armazenada na usina de sal, danificando gravemente a pintura. Além de uma das peças tendo sido roubada e requisitada um resgate, o governo belga tentou negociar e, mesmo recuperando partes da obra, o Cordeiro Místico, entretanto, permanece desaparecido. O painel foi substituído por uma cópia feita pelo belga Jean van de V. Em 2012 foi iniciado um trabalho de restauração que dura até os dias atuais. Masaccio foi um pintor do Renascimento nascido na Itália. Seus pontos fortes também eram a tridimensionalidade e o controle de luz e sombra, assim como Jan van Eyck. Foi um dos primeiros pintores a dominar a perspectiva linear, também sendo o pioneiro da representação da anatomia humana, sendo considerado um dos que mais captavam a expressão emotiva do ser humano, servindo de inspiração para artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Sua obra mais famosa é a Trindade, retratando a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com uma composição poderosa e sentimentalista, utilizando a perspectiva linear para criar a ideia de profundidade e acrescentar a sombra como um senso de realismo na pintura. Na figura, podemos ver que o ponto de fuga está posto na base de Jesus. A perspectiva foi aplicada de uma forma tão intrigante na época que era possível sentir a sensação de quase tocá-la, como uma escultura. Foi colocada como mural na igreja de Santa Maria Novella, dando a impressão de que a igreja se abre para aquele que observa a pintura. O único movimento retratado é o da Virgem, apontando para o Filho crucificado, enquanto olha para o observador da pintura, dando para ver um escalamento entre Cristo no topo, Virgem e São João no meio, e os doadores da obra no inferior. E bem mais abaixo é possível ver um esqueleto, representando o ser humano em uma espécie de altar. Concluindo, é possível ver o quão importante todos esses artistas foram para o período renascentista. E que suas raízes ainda estavam bem firmadas na ideia da religião. E Deus ainda se encaminhando para o que veríamos como o homocentrismo da época. E é isso aí, não tem mais nada. É só isso. Tchau, gente.